Aleluia! Graça e paz, igreja. Nossa, a igreja está cheia hoje, Senhor. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz, porque esse culto foi um culto diferente, né? Poderíamos encerrar por aqui. Que louvor! Eu estou tão orgulhosa de vocês. Glória a Deus! Que louvor manso, poderoso, leve, abençoado. Eu estava ali, né? E aí, para quem não sabe, a gente está liderando o louvor esse ano. E eu fiquei assim, meu Deus, o Senhor me colocou aqui nesse lugar para chamar esses meninos, profetas menores. E eu falei, Senhor, eu vou acreditar neles, porque o Senhor acredita neles. E hoje eu pude ver a glória de Deus, né? Manifestada através de vocês. Tem muito mais. Eu falei, Senhor, eu não quero só isso. Tem muito mais que eu quero que o Senhor derrame. E eu tenho certeza que vamos caminhar juntos até o dia que o Senhor quiser. Amém? Queridos, hoje nós vamos falar sobre uma armadura que é essencial para a vida do cristão. É sobre o escudo da fé. Amém? Quem crê corretamente, vive corretamente. Vive da forma certa, porque creu da forma certa. E eu quero dizer essa noite que você veio aqui, você que está me assistindo em casa, que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Ele tem uma vida plena para a sua vida. Amém? Deus, Ele não faz nada pela metade. Ele não tem uma medida paliativa. Ele tem uma vida definitiva, plena, para nós gozarmos em abundância. Amém? A Bíblia diz que Ele se doou, que Ele se entregou para que nós tivéssemos uma vida, não só uma vida, mas uma vida em abundância. Ou seja, uma vida que transborda, uma vida que é mostrada para os outros quando nós transbordamos. Aleluia? Então diga assim comigo, eu vou transbordar no Senhor e viver na vitória. O crente que vive pela fé, ele não vive pela vitória, ele vive na vitória. É diferente, porque o Senhor já resgatou essa vitória em nosso lugar, amém? Ele já redimiu essa vitória para nós, então nós precisamos só desfrutá-la dela. Eita, Deus maravilhoso, isso não é maravilhoso? Vira aí para o seu irmão e diga assim, a vida é maravilhosa. Aleluia. Gente, tem vezes que eu sou muito risonha, né? Tem vezes que eu dou assim umas risadas exageradas. E aí vem um sentimento dentro do meu coração. E fala assim, será mesmo que tu pode rir desse tanto? Depois de tudo que tu já passou e tem passado. Aí você vira assim para sua alma, sabe? E você pode dizer assim, posso. Porque aquele que conquistou a vitória para mim na cruz me garantiu que eu posso ter uma vida abundante, plena, sorridente. E de andar assim, em vitória, de glória em glória. Porque o Senhor já consumou, já fez. Tá tudo pronto. Aleluia. Eita, Deus maravilhoso. Então eu coloquei o tema dessa mensagem, o escudo da fé. O poder de crer corretamente, ou então a maneira certa de crer, você pode escolher. Mas antes de falar sobre fé, eu quero dizer algo para você entender melhor sobre fé. Eu vou falar um pouquinho sobre justiça e sobre graça, porque são três coisas que andam juntos: justiça, graça e fé. Porque não adianta a gente falar sobre fé, de quem teve a maior fé, ou quem andou pela fé, se você não entender a graça de Cristo, a causa lá atrás. Quando nós falamos sobre graça, a gente lembra da cruz de Cristo, lembra de Jesus, né? Jesus é o sumo sacerdote para sempre. Então quando você crê certo, você vai viver certo. Amém? E por que a justiça de Cristo? Porque quando nós olhamos para Cristo, nós não vemos os nossos bons comportamentos, mas nós vemos aquilo que o Senhor fez. Então não é pelo que você faz, é pelo que o Senhor já fez. Então, quando você se levanta, talvez com uma lista já formada, dizendo, eu tenho que me comportar dessa maneira, eu tenho que fazer dessa maneira. Aí o Senhor, né, faz você levantar da sua cama. E quando você coloca os seus pés no chão, tudo vai por água abaixo. Sabe por quê? Porque não é a maneira que você vive, é a maneira como você crê.
É a maneira como você crê que vai te levar a viver essa vida de santidade em Cristo e de conhecer. Ontem mesmo eu estava falando com algumas irmãs que eu estava sendo cobrada no meu interior sobre a questão do tempo com o Senhor, né? E o pastor falou aqui sobre a questão do tempo com Deus no domingo, né? Sobre o dízimo do tempo. E eu lembrei muito do David, porque ele fala sempre isso, as 2 horas e 40 minutos que ele tira para o Senhor, né? Só que pausadamente, tira 1 hora, depois tira mais uma, depois tira mais meia, enfim, até ele conseguir orar os 10%. E aí, Deus falou: Tainá, não é o tempo que você passa comigo que conta, é o tempo que você passa sem mim. Sabe por quê? Porque não é a quantidade nem o número, é a profundidade. É a profundidade. Eu dei um exemplo ontem para ela. Sabe aquela amiga que passa 10, 15 anos, 20 anos sem você ver ela, porque ela está em outro lugar, em outro país? E quando vocês se encontram, vocês têm as mesmas conversas, você pode falar sobre qualquer coisa com ela, porque você tem intimidade, você tem profundidade. Amém? Então o Senhor estava querendo dizer o quê? É quando você lava a louça, é quando você dirige, é quando você canta, é quando você louva, é quando você está com seu marido, é quando você está na fila do banco. Isso tudo, nesse momento, você precisa estar comigo. Não separe isso de mim nunca. Não fique longe, não dê pausas. Aleluia. É nesse momento, então é a profundidade e não a quantidade que vai contar. Aleluia. Eita, nem abri a Bíblia ainda, Jesus. A introdução. O que é a justiça de Deus, então? A justiça de Deus, presta atenção, é uma dádiva. A justiça de Deus é uma dádiva. Os romanos, eles tentaram estabelecer sua própria justiça e não se submeteram à dádiva de Deus. Esse é o problema. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós esquecemos de olhar para quem Ele é, para a justiça de Deus, para quem já fez, para quem já realizou. E nós queremos tentar compensar Deus de alguma maneira, sabe? Queremos tentar fazer algo, queremos prestar serviços a Deus como se Deus precisasse dos nossos serviços para Ele ser quem Ele é. Ele é, e ponto final. Ele é, e está consumado. Então toda vez que você orar, toda vez que você se aproximar, se aprofundar em Deus, lembre-se da justiça de Deus. Não lembre dos seus comportamentos, não lembre da sua maneira de viver. Lembre-se da justiça e da graça de Jesus, porque isso sim vai te levar a ter uma vida em abundância e uma vida de fé em Deus. E isso sim vai te reposicionar para o lugar certo no escudo da fé. Amém? Não saia do posicionamento do escudo da fé. Eu vou falar sobre isso depois. Faz sentido? Agora eu vou entrar em graça. Faz sentido alguém chegar sujo em casa e antes dele tomar banho, ele se passar um pano úmido no corpo ou um lenço umedecido antes dele tomar banho? Faz sentido? Não, né? Por quê? Porque o Senhor, Ele quer que você venha do jeito que eu estou. Vou falar novamente de comportamento. Ele quer que você venha do jeito que você está. É assim mesmo. É com esse pensamento que Ele quer que você se aproxime dEle. É do jeito que você está que Ele quer que você se aproxime dEle. Porque Ele vai sim jorrar essa água. Ele vai sim lavar o seu corpo, o seu interior, para que você fique limpo. Então não adianta a gente dar um jeito. Não adianta a gente tentar fazer, né? Sem conhecer Jesus. Conheça Jesus primeiro. Amém? Se preocupe em conhecer o Senhor. Se preocupe em separar um tempo para o Senhor. Reserva esse tempo todos os dias e faz dele um hábito, para que você entenda e ouça a voz do Espírito Santo. Aleluia. Nós precisamos entender o que é a graça do Senhor. Porque quando nós entendemos o que é a graça do Senhor, as outras coisas ficam mais claras. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem algo, Deus tem uma bênção e ela é irreversível. Diga aí para o seu irmão: a bênção
é irreversível. O Senhor te deu, então o Senhor te deu, amém? Ele não vai tomar essa bênção, ela é irreversível na sua vida, aleluia. Os dons do Espírito, o fruto do Espírito, o Senhor nos deu a vida, e com ela Ele também nos deu a vitória, e com ela também Ele nos deu uma vida sem doenças, e com ela também Ele nos deu o poder e a autoridade sobre Satanás. Tudo isso foi consumado na cruz. Então o Senhor te quer como você está. Ele te quer derramar, Ele quer banhar sobre você águas quentes. Emaús, no grego, significa águas quentes. Quando Ele estava ali com os 2 discípulos, né? Pela estrada de Emaús, andando mais ou menos de 7 a 11 quilômetros. E Ele não permitiu que aqueles 2 discípulos que já estiveram com Ele antes, reconhecessem a sua face. Porque Jesus queria que eles tivessem fé para acreditar, fé para confiar. E agora nós vamos entrar sobre fé, amém? Falei sobre justiça, falei sobre graça um pouco. Agora nós vamos entrar sobre fé. E fé no hebraico significa emunar, que quer dizer confiar. Emunar, eu fiz hebraico durante 1 ano, não sei mais de nada. Mas eu lembro de algumas coisas, sabe? Alguns nomes, Dalet. Gente, o hebraico é maravilhoso. Não é uma língua morta. Tem tantas reservas, tem tantos segredos que o Senhor nos mostra. Mas vamos lá. Falando sobre o escudo da fé. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Achavam que eu não ia pedir para abrir a Bíblia, né? Efésios capítulo 6. Deixa ela aí aberta. Aleluia. Quem está feliz? Acorda. Vamos lá. Ajuda a irmã. Glória a Deus. Hoje o céu está aberto aqui nesse lugar. Eu sinto o céu aberto aqui nesse lugar. Culto bom. Vamos lá. Efésios 6, a partir do versículo... A partir do versículo 14. Não, do 13. Diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, 1. Vestindo da couraça da justiça, 2. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, 3. Usando o escudo da fé, 4. Com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, 5. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, 6. Não parou no 6. Tem o 7º. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Não é somente 6. O Senhor deixou ainda uma prévia para nós. Ele deixou ainda uma sobra. Ele diz: orem no Espírito. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Tudo aquilo que eu tenho passado com David, que nós temos passado, que já passamos, nós colocamos esse ponto, essa chave em ação. Orar no Espírito. E depois nós vamos praticar isso. Eu não vou demorar aqui. Vamos lá. O que é um escudo? Um escudo, naquela época, era um armamento oval. Era feito de madeira, coberto por peles de animais, várias camadas de peles de animais, de couro, né? E ficava macio. E aquele escudo, ele era bem grande, ao ponto de quando eles iam para a guerra, eles, né, se agachavam e todo o seu corpo ficavam protegidas. Então, esse é um escudo, né? Ele era assim usado para proteger os
os soldados, para proteger os militares daquela época, né? Os guerreiros daquela época. E a Bíblia diz que o Senhor, que nós precisamos, quanto igreja, de vestirmos essa armadura, que é o escudo da fé, para apagar todas as setas inflamadas do maligno. Gente, o que apaga um fogo? O que apaga um fogo? A água, amém? A água, ela é mais poderosa que o fogo. Então, toda vez que o inimigo tentar te abordar com pensamentos, com setas, e setas no hebraico quer dizer mísseis inflamáveis, mísseis que são lançados sobre a igreja do Senhor, tentando atrapalhar aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor realizou, planejou para a sua vida. Mas eles não vão conseguir, sabe por quê? Porque quando nós estamos em Deus, usamos o escudo da fé, o inimigo não tem poder, amém? Ele fica fraco, ele fica sem autoridade sobre nós. E a igreja do Senhor precisa entender que você é mais poderosa do que o Satanás, do que o diabo. E que você não tem que temer esse dia mau, porque você está pronto com as armas certas. Amém? Você precisa usar esse escudo da fé para apagar todas as setas, todos os dardos inflamados do inimigo contra a sua vida e a sua família. Mas para isso você precisa se reposicionar. Para isso você precisa estar no lugar certo. Você precisa estar no meio aqui dos guerreiros, na posição certa e crendo que Deus já fez por você. Aí é que mora o perigo, porque nós sabemos de muitas coisas, nós lemos muitas coisas na Bíblia e até tomamos posse, mas quando chega na hora do pega pra capar, e a gente fala assim: ai meu Deus, eu não vou dar conta. Jesus amado, eu não consigo ver. Sabe por que você não consegue ver? Porque você está sentindo para ver. Você não tem que sentir, você tem que crer. Você tem que crer primeiro. Fale primeiro, haja depois. Fale primeiro, sinta depois. A igreja tem sentido muito, tem crido pouco. Talvez nós estamos correndo para algum lugar onde Jesus não está lá. E Jesus está falando aqui, ó, já te dei as chaves. Você só precisa colocá-la em prática. E hoje eu estou aqui para dizer, eu sei que o David tem falado isso, o pastor também tem falado isso, bastante sobre isso, sobre a igreja se levantar, sobre justiça de Deus, é a cara dele. E eu confesso uma coisa, viu, marido? Quando você falava sobre isso, eu falava assim, tá doido? Meu Deus do céu, ficou fanático, meu Deus. Moço, para de orar. Quase que fala assim, moço, para de orar desse tanto, moço. Tá ficando doido. Não tem condição. Falava, só que Deus é assim, Ele avisa a gente, né? Deus falou que Ele ia falar algumas coisas e muita gente não ia entender. Nem eu entendia. Falava assim, meu Deus, eu tô tentando. Hoje, né? Deus clareou a minha mente. E eu sei que clareou de muitos aqui. Clareou a minha mente. Eu posso entender de perto, sentir. E eu falo assim, nossa, aquela situação que eu passei. Eu usei o escudo da fé. Aquela que eu passei, eu usei a graça de Jesus. Aquela que eu passei era a justiça de Deus na minha vida. Eu não precisei fazer nada. Deus fez tudo por mim. Eu só precisei crer. Agora eu vou te falar uma coisa aqui. Pega esse segredo. Quando Jesus se deparou com aquele pai que estava com o filho endemoniado, ele falou assim, mestre, se tu quiser, liberta meu filho, tu pode curar o meu filho. Aí Jesus falou para ele, virou assim e falou assim, tu crê que eu posso curar? Tu crê porque todo aquele que crê, tudo é possível aquele que crê. Jesus falou para ele, tudo é possível aquele que crê. Aí a gente pensa assim, essa responsabilidade foi para a igreja, né? Foi para a igreja? Tudo é possível ao que crê, foi para você? Sim ou não? Sim e não. Sim e não. Agora eu vou mexer com a cabeça de vocês. Por que sim e não? Porque nós cremos naquilo que Jesus crê.
Então, se Jesus crê que aquele endemoniado é liberto, eu também creio. Jesus estava falando: se tu creres, tudo é possível àquele que crê. Ele estava falando dele mesmo. Ele que crê. E por isso nós cremos. Então não é nada sobre nós, é sobre Ele. É sobre Jesus. Quando nós colocamos o nós, o eu, as nossas personalidades, enquanto nós somos bons e certeiros, aí a gente sai da posição do escudo da fé e ficamos desprotegidos. Então Jesus disse que é sobre aquele que crer. E Ele não estava falando só da igreja, Ele estava falando dele mesmo. Isso está muito claro no grego. Mas na próxima eu vou trazer um estudo só sobre isso, porque eu gosto de ir lá no original. E aí o que acontece? Se você crê, eu quero dizer hoje para você, você não vai chegar em casa mais e ficar: ai, meu marido não vai dar certo. Ai, meu casamento não vai dar certo. Ai, eu não vou ser curada. Ai, esse nódulo não vai sair. Ai, essa causa não vai ser desengavetada. Não. Você vai começar a orar a palavra, a declarar a palavra. Sabe por quê? Porque o Senhor já te deu essa autoridade. Você está autorizado. Você está autorizado a dizer e orar a palavra de Deus. Então você vai orar a partir da cruz, a partir do que Jesus fez. É por isso que eu estava falando sobre a graça. Porque não adianta falar da fé se você não entender o que Jesus fez na cruz. Uau, isso é maravilhoso. Você vai orar a partir da cruz, a partir da graça. Você vai orar a palavra. Então você vai dizer assim: o meu marido vai dar certo, os meus filhos darão certo, essa causa vai ser desengavetada. Ah, Senhor, esse templo esse ano vai sair e vai suprir todas as necessidades dessa igreja. Não só dos ministérios que já existem, mas também dos que vão vir. Não só dos pastores que já existem, mas também dos pastores que serão levantados. Aleluia, é assim que nós temos que orar. É assim que nós temos que orar. E hoje eu vi a Vitória Valentina falando: meu Deus me curou. E eu vou andar, mamãe, eu vou correr. Eu falei: vai, logo você vai correr. E eu fui fazer umas compras hoje com meu filho. E ele falou assim: mamãe, quando é que a Vitória vai parar de usar fraldas e lenço umedecido? Eu falei: por esses dias. Por esses dias, porque essa tem que ser a minha resposta. Essa tem que ser a nossa resposta. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que é poderoso, que é forte. Nós não estamos servindo a qualquer Deus, a um Deus que faz as coisas paliativamente, não. Ele não deu nada paliativo para você. Ele não deu um remedinho para você e falou assim: fica bom só até ali, só até novembro. Não. Deus te deu uma vida plena. Isaías 53, que Ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, castigos que nos traz o quê? Paz. Então por que você está em guerra? Se te traz a paz, por que você está ansioso? Aleluia. E eu quero dizer: Tainá, mas eu fico ansioso. Tainá, mas eu tenho guerra. Sim, nós temos. Nós temos. Mas é a forma como você vê elas que vai contar. Sabe por quê? Porque toda vez que vier uma seta inflamada, um míssil lançado sobre a sua vida, você vai dizer: o sangue de Jesus me cobre, o sangue de Jesus me garantiu. Ou você vai dizer: eu sou a justiça de Deus na terra. Eu sou a justiça de Deus na terra. Ah, Tainá, mas você não sabe da minha vida. Eu sou tentada em várias áreas. Você vai dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. É isso que você tem que dizer. Não vai lá pro seu quarto choramingar, não. Você vai dizer quem você é. Não com orgulho, porque você é o bonzão, não. Mas é porque Ele é o bonzão. Jesus. É porque Jesus é o bonzão. Você entendeu a diferença? Então, quando nós passamos por várias coisas lá atrás, mesmo com medo e nervosa, eu dizia assim, eu orava a palavra: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Mesmo, Senhor, que eu entre no fogo, eu não serei queimada. Mesmo que as águas tentem, Senhor, me afogar, eles não conseguirão. Era essa oração, eu até mandei no grupo. Era essa oração que eu dizia um dia antes de entrar na cirurgia. Tinha medo? Sim, nós somos naturais também. Nós não somos santos, né? Anjos. Santos nós somos, nós não somos anjos.
O medo vinha, claro. Talvez aqui alguém que tem medo de dirigir na BR. Eu também tenho, mas mesmo assim eu peguei o carro e fui até Paraupebas. Eu falei, eu vou chegar lá. E cheguei melhor do que o David. Com o pezinho só costurando. Com o pezão, o pastor disse. É verdade. Então você tem que crer e falar. Crer e falar. Crer e orar. Mas sabe o que acontece às vezes? Nós somos um pouquinho preguiçosos, espiritualmente falando, sabe? Oh, irmão, ora por mim, porque eu tô passando por tanta luta. Sim, eu vou orar, mas quem vai crescer sou eu. Você precisa crescer também. Você também é coluna, você também é tocha, você também tem autoridade. A mesma autoridade que o Senhor nos entregou, que entregou para Paulo, que entregou para Pedro, que entregou para o pastor Lucas, entregou para nós também. Aleluia! Você precisa tomar posse e praticar essa autoridade. Recentemente eu fui fazer os exames na Vitória e eu já entrei assim no neuro. Não vai dar é nada, não vai dar é nada. Não vai dar nada. Eu senti tanta confiança que não ia dar nada, que ele olhou assim, eu não tenho nem o que falar. Eu não tenho nem como. Ela tá tão bem que eu não vou nem pedir exame. Olha só, e os outros exames, né? Porque a gente tem que passar pelo urologista, pelo neurologista, pelo ortopedista, fisioterapeuta. Imagina a nossa correria. Imagina aí. E a preocupação, porque não é só correria. Quando você leva um filho no médico, você já fica preocupado, né? Já fala assim, ai meu Deus, será o que vai dar? Essa era a minha preocupação muito. Eu não comia, eu não conseguia comer, eu não conseguia orar direito, porque eu estava muito ansiosa. Mas eu descobri essa chave que me libertou da ansiedade e que quase me pegou na depressão. Quase eu entrei em depressão. E eu sofrendo praticamente sozinha, calada. Sabe por quê? Porque eu era egoísta. Porque eu não conseguia deixar a pastora Patrícia participar das minhas aflições. Me perdoa. Como minha líder. Muitas vezes eu sofri calada. Até que um dia, eu não sei se ela vai lembrar disso, ela me mandou uma mensagem. Era umas 5 da manhã. E ela falou assim, Deus falou para eu orar por você. Né? Naquele dia eu tinha postado um versículo sobre aquieta minha alma. Senhor, aquieta minha alma. Porque eu estava muito perturbada. Muito perturbada. E aí ela, né, eu falei assim, é Deus, né, falando com ela. Mesmo eu não tendo essa proximidade que eu tinha. E eu quero dizer assim, já que eu falei sobre isso, eu vou falar uma coisa aqui pra você. Quem é que tem líder aqui? Líder, isso. Quem tem pastor, líder, ok. Amém? A partir de hoje, você vai participar a sua vida pro seu líder. Você vai confessar aquilo que você não confessava. Seja pequeno ou grande. A partir de hoje, você vai falar com ele. Você vai dizer os seus rumores, vai dizer as suas queixas, vai dizer as suas ansiedades. Sabe por quê? Porque quando a gente confessa, a gente se livra. Amém? E por que eu estou falando sobre confiança? Porque eu falei que fé é emuná, que significa confiança, confiar em Deus. E confiar em Deus é esperar que aquilo que aconteça, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, vai acontecer. E até aquilo que você nem imaginou, que os seus olhos ainda não viram, vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus surpreende. Surpreende a gente. Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. É assim que você tem que ver o seu filho. Assim que você tem que olhar para dentro da sua casa e dizer assim, o Senhor vai fazer muito mais do que eu penso e do que eu imagino. O Senhor vai fazer muito mais do que eu penso e do que eu já imaginei. Quando eu falo sobre confiança, a confiança em Deus, eu vou dar aqui um exemplo, né? De confiar. Eu falei sobre a confiança entre as pessoas. E você precisa ter essa proximidade de confiar a sua vida ao seu líder, ao seu pastor. Porque ele vai te ajudar a passar por esse caminho, por esse processo de forma mais leve. Vai ser menos... Sabe por quê? Vem cá, pastora, vem cá, corre aqui. Eita, agora eu matei ela. Corre aqui, Miriam, também. Corre aqui, Juliana, vem cá, vem cá. Vocês.
tudinho. Corre, corre, mas corre, mulher. Nós estamos aqui. Tá ao vivo, tá? Vamos lá, vamos lá. Sabe por quê? Essa relação de confiança. Porque quando as setas, os mísseis vão vir. A Bíblia não está negando isso. Os mísseis, as setas inflamadas, elas virão. Mas elas não vão te incendiar. Porque você vai poder apagar elas em oração, em orando no Espírito. A Bíblia diz que nós precisamos orar no Espírito. Então assim, vocês vão fazer aqui uma proteção para mim, ok? Assim, isso. Fica aqui as 3. Fazer uma proteção aqui. Amém? As setas estão vindo. Amém? Vocês estão orando. Né? Estão orando. Mas elas não vão me atingir, porque elas são os meus escudos aqui. Elas são os escudos aqui. E todas as setas que pegarem aqui, ó, no escudo, elas vão ser apagadas. Então é por isso que você precisa entender o que é o escudo. O escudo é Deus. Amém? O escudo é Deus. E a pele do animal no escudo é a sua oração. Toda vez que vem um míssil e você ora, pronto, acabou. Entre o fogo e o incêndio, sabe qual é a diferença? É que o fogo você controla, o incêndio não. O incêndio tem que chamar os pessoal aí dos bombeiros, né? Mas voltando lá em confiança. Eu vou já terminar. Voltando em confiança. A confiança é algo importante, não é verdade? Por exemplo, se eu for viajar para Jerusalém, eu vou confiar que aquela agência que eu investi vai me levar lá, ok? Vai me deixar lá nos pontos turísticos, vai me levar lá na cruz que está desocupada, ou no túmulo que está desocupado, a cruz também, vai me levar nos lugares por onde Jesus passou, no Rio Jordão, recebe, irmão, recebe. Isso é pra você também. 3 lugares que eu quero ir: a África, Jerusalém e agora a Coreia. O David vai falar assim, é por causa dos doramas. Eita, lugar bonito. Do norte não, do sul. A do norte eu oro daqui mesmo. Irmãos, o Senhor quer te levar para lugares extraordinários. Comece orando, sabe, para aquelas coisas naturais. Depois você vai passar a orar pelas coisas sobrenaturais. E o extraordinário de Deus vai vir. E voltando novamente sobre confiança. É tão bom quando a gente confia em alguém, né? Agora é o seguinte: a confiança ela tem etapas. Tem níveis. Né? Por exemplo, eu e o David, a gente tem uma relação de confiança legal, ok, saudável. Posso dizer assim, saudável, né? Eu posso dizer qualquer coisa para ele que eu sei que ele não vai se escandalizar, né? Eu posso dizer: eu não estou bem hoje, ore por mim. Eu posso dizer para ele que eu fui tentada por determinada pessoa e para ele orar por mim. E ele também pode falar isso comigo. Essa é a nossa relação. Eu sei que nem toda relação é assim, amém? Eu sei que se você tem que ter sabedoria, ok? Eu sei que nem toda relação é assim, mas a nossa relação é assim, amém? Então quantas vezes o David já chegou para mim e falou: ora por mim, porque eu passei por uma tentação assim, assim. Falei: tá bom, vamos orar. Se você é uma mulher ciumenta, mas o que tu fez? Pra ela te olhar desse jeito, pra ela falar isso, né? Se fosse uma relação onde a confiança é estremecida, né? Eu lembro uma vez que eu tive um professor, um orientador, e eu percebi alguma coisa, né? Eu falei assim: essa alma aí quer reza. Aí eu comecei ele precisava ficar próximo de mim por causa dos trabalhos. E aí toda vez que tinha um trabalho para eu apresentar para ele marcava na casa dele. E eu levava a Michelona comigo. Michele, vem comigo. Vamos pra ali. E ali, né, conversando e tudo, eu lembro que a gente falou sobre algumas paisagens. E ele falou, aí eu falei: essa paisagem é bela. Aí ele disse: bela é tu.
Aí eu disse: sangue de Jesus tem poder, Satanás, caia por terra agora. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, tá vendo? Como é que a gente tem que falar? Porque a gente não é super crente nem super forte. E eu vou dizer uma coisa pra você que é casado: o seu marido, ele não vai te trair, porque ele não vai deixar de te trair porque ele te ama. Ele vai deixar de te trair, sabe por quê? Porque quando ele tem um temor a Deus, aí ele teme a Deus, amém? Ele entende Deus, ele entende a graça de Deus. E quem anda perto da graça de Deus não tem vontade de pecar, porque a graça de Deus não é a licença para pecar. Não é uma licença para pecar, amém? E aí, como é que eu ia falar isso pro David? Bom, eu tenho essa... Se você não tem, chegue pra sua líder e fala, ok? Como é que eu ia chegar isso pro David falar? Falei. Na maior. Cheguei pra ele e falei. Aí ele: pois pode cortar isso aí. Pode cortar isso aí. Sabe por quê? Porque precisa ter cuidado, né? Ter limite. E a confiança... Eu tô falando sobre confiança agora entre nós, irmãos. A confiança, ela precisa passar por alguns níveis, né? Para passar de um nível para o outro, precisa da aprovação. Dessa aprovação. Você não confia os seus filhos ou qualquer pessoa. Você não confia que alguém entre na sua casa para limpar a sua casa, para mexer nas suas coisas pessoais, em qualquer pessoa. Você precisa ter uma relação de confiança. Amém? Eu lembro quando eu casei com o David. Não, antes de casar. Eita, ela vai brigar comigo. Quando eu casei antes de casar, eu ia na casa do David. E eu lembro que quando a mãe dele saía de casa, ela fechava a porta do quarto com a chave do quarto dela. Falei: será que ela tá pensando que eu vou roubar alguma coisa? Eu ficava assim na minha mente: será que ela tá pensando que eu vou levar alguma coisa? Né? Por quê? Porque é cultural, talvez, de uma pessoa ser desconfiada. E aí, a partir do momento que eu fui me aproximando, que ela foi me conhecendo, eu fui conhecendo ela, hoje a gente tem uma relação totalmente amigável, né? De relacionamento. Por quê? Porque se aprofundou, porque conheceu. Então, para você confiar em Deus, você precisa conhecê-lo. Você precisa conhecer Ele, conhecer a graça dele, conhecer Jesus na profundidade. Abra sua Bíblia, Romanos 3, capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante pelo sangue demonstrada a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha tanta palavra-chave aqui: o sangue, a fé, justiça, justo, justificador. Sabe o que significa isso? Que não importa o que aconteceu com você, não importa qual é o seu passado, não importa o que você fez, o importante é que o Senhor te justificou, te lavou de todos os pecados. Não foi de alguns. E aí no versículo 24 vai dizer sobre essa justificação, essa propiciação do pecado, ou seja, essa compra, essa conquista que o Senhor fez no nosso lugar, para te dar uma vida zerada. Foi isso que ele fez, uma vida zerada. Eu vou zerar teus pecados, vou apagar até o passado. E não é assim: se tu pecar de novo, tu já era. Não é assim não. Se tu pecar de novo, tu tem um advogado justo e fiel. Amém? Justo porque ele é justiça. Não justo porque ele vai me fazer ser uma mulher santa demais, daquela que nem olha para os irmãos de tão santa que ela é, né? Que tem usos e costumes muito reservados.
e tem aquela religiosidade tão conservadora, que você olha para ela e fala assim: meu Deus, ela é tão alta, tão santa. Meu Deus, será que Deus consegue ver a santidade dela de tanto que brilha? Não é assim. Deus, Ele redimiu, Jesus redimiu os nossos pecados. Nós éramos sujos, e aí Ele foi lá e nos limpou. Então toda vez, naquela época, antes de Jesus, voltando um pouquinho, que os sacerdotes, né, recebiam ali os animais, como é que era feita a propiciação? Vinha um cordeiro sem defeito, imaculado, e ele era oferecido como sacrifício pelos pecados daquele povo, pelos pecados. Então eles reuniam ali uma vez no ano para propiciar os pecados. Então, quando o sacerdote via aquele cordeiro, presta atenção aqui, que isso é muito importante, é uma chave. Quando ele via aquele cordeiro, você acha que ele olhava para o cordeiro ou para a pessoa que estava levando o cordeiro? Para quem era? Para quem o sacerdote olhava? Era para o cordeiro ou era para a pessoa que estava levando o cordeiro? Para o cordeiro. O cordeiro era sem defeito. E o cordeiro apontava quem, Jesus? Quem? Já disse a resposta. O cordeiro apontava para quem? Não, fala com fé. O cordeiro apontava para quem? Então toda vez que Deus olhar para você, Ele vai ver quem você? Jesus. E Jesus é sujo? É limpo. Tem autoridade. Você entendeu? Então toda vez que Deus olhar para você, Ele vai ver o sacrifício de Jesus na cruz. Ele não vai ver fulano que tem defeito. Ele não vai ver o animal que está sujo. Ele não vai ver a ovelhinha que está opressa. Não, Ele vai olhar para Jesus e lembrar: Ele justificou, Ele lavou, Ele curou, Ele levou. Então a igreja precisa se despertar e entender quem você é em Cristo. Não saia da posição, não saia de trás aqui, do escudo. Você já tem um escudo. Então você pode andar de cabeça erguida e falar de alto e bom som quem você é em Cristo Jesus. E as trevas, elas vão ter que fugir. O inimigo, ele vai tentar. A Bíblia diz que ele se levanta, mas é para cair. Para cair. Nós precisamos entender que quando Deus te olha, Ele não te culpa, Ele não te julga. Não mais. Não mais. Sabe por quê? Porque Jesus fez um caminho novo. Novo e vivo caminho. E esse caminho te leva para a vida. Além te levava para a morte. Mas o novo e vivo caminho, que é Jesus, te leva para a vida. Gente, meu Deus, entenda isso. Entenda isso. Quando você entender isso, você vai dizer para a depressão: sai daqui. Sai daqui. Tu me oprimiu até hoje, mas não mais. Quando você entender isso, você vai dizer para o espírito de suicídio: saia daqui agora. Você não vai mais me oprimir. Eu não vou mais morrer, porque eu ando pelo novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo, e nele eu tenho vida, e vida em abundância. Você vai chegar em casa e vai declarar a palavra de Deus. Você vai chegar em casa e vai sapatear e vai orar no Senhor, crendo que Ele já fez. Não é crendo que Ele vai fazer, é crendo que já está feito. Mas está difícil. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para essa situação, não olhe para o caos, não olhe para aquela pessoa que está acamada, que está, enfraquecida, e você está dizendo: ela não vai se levantar. Não, você tem que ir lá e dizer assim: se levanta em nome de Jesus, a cura vai se manifestar agora na sua vida. Eu declaro vida de Deus sobre este lugar. Eu declaro vida de Deus. Vou dizer um testemunho aqui da minha mãe. O que aconteceu? Ela estava com um caroço na garganta, um nódulozinho pequenininho, né? E muito preocupada. E aí ela é daquelas assim, que vai em tudo que é médico. Ela procura doença, não tem? Fala: mãe, a senhora não tem nada. E aquela preocupação, e eu comecei a orar. E aí Deus me deu um sonho. Uma noite antes dela pegar o exame. Uma noite antes dela receber o exame. Deus falou assim:
mostrava nitidamente que aquilo não era um câncer, porque era esse medo dela, né? Era uma infecção mal resolvida. Aí a infecção que Deus me mostrou era no olho. Aí eu falei, mãe, liguei para ela e falei, mãe, Deus falou comigo que não é um câncer. Fica calma. É uma infecção que vai dar para a ciência resolver. Calma. Aí quando ela me ligou de volta, ela disse, Tainá de Deus, o médico disse que aquele nódulo era provavelmente uma infecção que estava alojada em algum lugar no meu corpo que foi mal resolvida. Eu falei, mãe, Deus me mostrou tão claramente que eu não tive medo de falar. Eu entendi o que é ser um profeta. Eu entendi, sabe por quê? Porque o profeta, ele fala com tanta certeza, né? Ele fala assim, ó, igual a Michelle falou, daqui 50 dias vai acontecer algo. Aí eu falo, olha, e aí eu começo a contar, porque eu não sou boba não. Eu falo, vou começar a contar, do dia que Deus me falou. Começa a escrever as promessas que Deus te falou, sabe? Começa a escrever. Porque aquilo que está acontecendo na sua vida, talvez é a promessa de Deus que Ele te falou lá em 10 anos atrás, 5 anos atrás, 1 ano atrás. Aí você começa a orar agora, hoje, a palavra de Deus. E dizer assim, tudo aquilo que eu pedi eu vou receber. Abre lá Mateus 7:7. Tudo aquilo que eu pedir eu vou receber. Tudo aquilo que eu bater a porta vai se abrir. Tudo aquilo que eu procurar eu vou achar. Começa a orar isso aí. Começa a orar Isaías 53. Começa a orar eu tudo posso naquele que me fortalece. Comece a confessar a palavra. E aí não aconteceu que não era câncer. Graças a Deus. Louvado seja Deus. E ela resolveu aquilo dali. Sabe? E o que aconteceu? O caroço ficou lá por algum tempo. E aquilo incomodava ela. E aí ela estava orando com um pastor na internet. Ele falando e ele pediu para orar, né? E ela sentiu na hora um pigarro na garganta. E o carocinho pequenininho, tamanho de uma ervilha, veio bater na mão dela. Ela cuspiu. Ou seja, Deus já tinha garantido que não era maligno, mas Ele também tirou aquilo dali que estava incomodando ela. Deus faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, talvez você está aqui, fala assim, mas alguém da minha família está com câncer. Ou alguém da minha família está com isso ou aquilo. Mas você vai colocar as mãos sobre ele, vai dizer assim, está aqui, mas é ilegal. Está aqui, Senhor, mas não vai estar mais. Porque nós declaramos agora, eu declaro agora, no nome de Jesus, a cura. Eu declaro agora, no nome de Jesus, a limpeza. Vai limpando de dentro para fora. Vai limpando as células. Vai mudando o DNA. Vai, Senhor, transformando. Vai, Senhor, mudando os órgãos. Vai, Senhor, colocando outros órgãos. É assim que nós precisamos orar. Eu pego a Vitória Valentina assim, ando pelo quintal e declarando assim, você vai andar aqui, você vai correr aqui, você vai pular aqui, você vai subir as escadas aqui. Porque nós precisamos o quê? Declarar a palavra de Deus. Isso é crer corretamente. Isso é crer com fé. E aí eu estava olhando aqui os meninos cantando e orando lá no Espírito, falando, Senhor, eu não quero só voz, violão e bateria, não. Eu quero voz, violão, baixo. Eu quero aquele negócio que toca assim, saxofone, aquele que faz assim, violino. Senhor, eu quero aqui um monte de intercessores aqui. Senhor, e tem mais. Ainda falei assim, Senhor, eu quero outro templo. Quero um maior. Eu falo assim como se eu fosse a pastora, né? Mas eu tenho autoridade para falar. Então, e você também tem, tá bom? Para orar. Senhor, eu quero um monte de salas. E mais gabinetes para pastores, para a gente não pegar emprestado do pastor. Você tem que declarar isso na sua vida. Senhor, é assim. A tua palavra diz assim. E não só orar a palavra, mas orar aquilo que você quer. Aquilo que você quer. Amém? Então quero dizer aqui, para terminar, algumas chaves de como está posicionado o escudo na fé. Como você se posiciona no escudo da fé? Primeira chave, ore em gratidão. 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18. Coloca bem rapidinho. Não vou abrir aqui não.
Segunda chave, ore no Espírito. Efésios 6:18, né? A gente acabou de ler aqui. Orando no Espírito. Ore em línguas. Se você não ora em línguas, ore em português. Mas peça ao Espírito Santo de Deus. Fala, Senhor, eu quero te entender. Eu quero te entender, Espírito Santo. Eu quero ter sensibilidade para ouvir a tua voz. Ore no Espírito. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. 1 Tessalonicenses primeiro. 5, 16, 18. Filipenses 4, 6, 7. Vê se. Tá bom. Tá. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, a mente de vocês em Cristo Jesus. 8. Versos 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, não é esse. É 1 Tessalonicenses 5,16 mesmo. 17. 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas. Todas é todas. Não é meio. Não é metade. É quando está ruim também. É quando está bom e quando está ruim. Dê graças a Deus. Sabe por quê? Não ore murmurando. Não ore reivindicando a Deus o que Ele já fez. Ele já fez. Como é que eu vou reivindicar uma dívida que eu já... né? Eu estou devendo aqui o pastor Lucas R$100.000. Ele vai lá e paga a dívida. Tá paga. Como é que eu vou reivindicar? Ele vai reivindicar, ou um cobrador vai reivindicar. Entendeu? Ore sempre em gratidão. E gratidão é fé, sabe por quê? Porque você vai orar exatamente como eu ensinei para vocês. Vai orar, Senhor, eu já te agradeço. Igual o marido da irmã ali orou. Eu já te agradeço, porque a minha esposa não tem mais isso. Senhor, eu já te agradeço, porque eu vejo a cura acontecendo. Eu vejo a libertação acontecendo. Senhor, eu te agradeço. Ore assim, a partir de hoje. Amém? Isso aqui é um ensinamento. Ore no Espírito. Efésios 6:18. Efésios, a gente já leu? Vamos lá. 1 Coríntios 14:15. Eu vou já terminar. Agora eu vou mesmo. 1 Coríntios 14:15. Então que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém, a sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Olha só. Quando nós falamos orar em espírito, né? O Espírito se conecta com o Espírito de Deus. Então, quando nós oramos no Espírito, dizendo ao Senhor, orando a palavra de Deus, orando em línguas ou orando em português, você está orando direto a Deus. Quando você ora em línguas, você ora direto a Deus. E o diabo não entende. Ok? Então, às vezes você está aqui falando, orando pelo seu marido, você começa a orar em línguas, você não diz nem o nome dele, você está orando ali em línguas. Ah, pastora, mas eu não sei orar em línguas. Pois peça ao Espírito de Deus, porque não tem um segredo, não tem essa receita. Mas se você pedir ao Espírito Santo de Deus, Senhor, eu quero orar no Espírito, talvez vai ser línguas, talvez não. Talvez Deus vai te revelar de outra forma, vai se manifestar de outra forma. Mas você precisa entender que você tem que orar com saber o que está orando, saber o que está falando, saber o que está cantando. Ore com entendimento, mas não só isso, leia também a palavra com entendimento, porque é a palavra que liberta. Quando nós lemos a palavra de Deus com entendimento, ela traz libertação. E por último, ore a palavra. João 15:7. Eu já disse isso antes. Sobre orar a palavra de Deus. Você precisa orar a palavra de Deus. Eu tenho pegado muito no pé do pessoal do louvor. Cante a palavra de Deus. Sabe, ministre a palavra de Deus. Faça espontâneos usando a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem erro.
A palavra de Deus vai falar sobre Deus. Vai falar sobre o que Ele fez, sobre quem Ele é. Não é sobre o que você é, sobre o que você fez ou deixou de fazer. Não é sobre a nossa alma, o nosso eu. Não, é sobre o Espírito de Deus, sobre os céus, sobre a glória de Deus. E não tem como você falar sobre a glória de Deus, sobre conhecer Deus, se a sua vida não for alterada. Não tem como. Não tem como. Então quero dizer para você que anda ansioso e depressivo, Deus não quer que você dependa desse remédio, ok? Não é para sempre. Você precisa declarar essa palavra. Você precisa declarar essa palavra, essa mente de Cristo. Essa mente de Cristo que vai influenciar todas as suas células. Essa mente de Cristo que vai influenciar todo o seu corpo. Essa mente de Cristo que vai fazer o câncer ir para fora. Essa mente de Cristo que vai fazer essa doença recuar. Essa mente de Cristo, esse entendimento da palavra de Deus que vai fazer o seu marido se converter. Não é seu bom comportamento, não. Não é as suas falas, mas sim a palavra de Deus falada através de você. É a oração feita no Espírito. É a oração em gratidão. Então, vamos ficar de pé. Para concluir, vou chamar aqui o pessoal do louvor. E nós vamos praticar. Amém? Canta ali aquela primeira canção. Nós vamos praticar. Agora eu vou entregar outra chave para vocês. Toda vez que você tem fé, você entra no descanso de Deus. Mas toda vez que você quer fazer, você entra na agonia. Então, você vai descobrir que você tem fé no Senhor quando você entrar no descanso dEle e entender que você está aqui para receber a certidão, o testamento do que Ele já fez. De tudo que está escrito aqui. Que tudo que está escrito aqui é a verdade de Deus em Cristo Jesus. Não aceite menos que isso. Vamos adorar um pouquinho. Vamos declarar a santidade de Deus. Em perfeição, eu não conheço outra que Ele descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus
poderoso. Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, para manifestar a glória de Deus. Eu quero dizer, você já tem a glória de Deus. Você já tem a glória de Deus. Você já tem a autoridade de Deus. Você já tem a vitória de Deus. Você já é autorizado pelo Senhor Jesus para pisar em campos, para ir, para avançar, para guerrear, para lutar e para vencer. Você tem a autoridade e você tem a autorização marcada pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, aquele que venceu a morte e te deu a vida plena. A vida não só para você, mas para toda a sua descendência. Aleluia! Deus poderoso. Espírito Santo, eu te peço agora entendimento aberto, olhos abertos, ouvidos abertos, corações abertos, para entender a palavra rema, a palavra falada, a palavra viva, oh, para entender as riquezas, os segredos, as promessas, as bênçãos que o Senhor já liberou ao nosso respeito. Nenhuma delas vai fugir de nós. Nenhuma delas ficará para trás. Oh, Senhor, a tua igreja vai receber os cumprimentos. A tua igreja vai receber a palavra declarada, falada, a palavra viva sobre nós. Oh, pela tua justiça nós fomos feitos justos. Pela tua justiça nós somos justificados e aprovados. Pelo teu sangue, Jesus, nós somos purificados. E pelo teu corpo que foi castigado, nós somos curados. Entenda uma coisa: quando Adão comeu aquela maçã, aliás, não era uma maçã, né? Quando ele comeu aquele alimento, o pecado entrou. Você percebe que foi através de um alimento? O pecado entrou. Todos nós sofremos. Mas aí vem Jesus. O plano perfeito. Então, toda vez que você vai comer o pão, que é o corpo de Cristo, o Senhor está dizendo: você, igreja, você está curado, porque através desse corpo que foi castigado, através desse alimento que é o corpo de Cristo, nós podemos ser curados. Toda vez que você bebe o sangue de Cristo, você é perdoado. O pecado entrou por um alimento e Jesus nos sarou com o alimento que é o pão da vida, que é o corpo dele, que é o sangue dele. E isso ninguém pode tomar, isso ninguém pode usurpar, porque Jesus já fez, Jesus já consumou. Você precisa entender isso e declarar para esse problema, para essa situação, e dizer: situação A, situação B, doença A, doença B, carceragem A, carceragem B, você não tem autoridade sobre mim, nem sobre a minha casa, nem sobre a minha família, porque Jesus já fez, Jesus já fez. Porque eu tenho um dono, eu tenho um autor da vida, eu tenho alguém que deixou o testamento a meu respeito, ao seu respeito. E esse testamento fala de pensamentos de paz, de paz, de paz, de paz, de paz. Ousadia de Deus, coragem de Deus, coragem de Deus para caminhar esse percurso. Você
pedidos aqui? Se você escreveu esse pedido com o sentimento de que talvez aconteça, eu quero te pedir que você refaça esse pedido. Eu quero te pedir que você refaça essa escritura. Refaça aí no seu espírito, amém? Se você pediu, dizendo assim: ai, Senhor, tá aqui, mas eu não sei se eu acredito. Não. Declare a palavra. Declare a palavra. Não é por sua força, não é na sua fé, na fé de Jesus. Não tem erro. É na fé de Jesus. Aleluia. Senhor, eu quero apresentar todas essas solicitações. Se tem alguém aqui, Senhor, que escreveu, mas não creu, eu quero te pedir, Senhor, ativa a fé dessa pessoa. Na tua fé, ela vai crer porque o Senhor creu. Ela vai, Senhor, receber porque o Senhor já fez. No nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, plenitude. Eu quero declarar, Senhor, a manifestação da tua glória, a manifestação dessa cura que essa pessoa te pediu, dessa libertação, dessa restauração. Senhor, aqueles que estão, Senhor, famintos por ti, ficarão mais imersos na tua presença, mais submersos na tua presença, e te conhecerão de perto, de perto, de perto, próximos, dentro, para que entenda que no Espírito o Senhor faz, o Senhor é. Nós ouviremos os testemunhos, Senhor, da tua glória. Nós ouviremos sim que pessoas vão caminhar, e nós ouviremos, Senhor, os paralíticos se levantarem. Nós veremos os enfermos, Senhor, serem curados. Nós já podemos ver com os olhos da fé, e em gratidão nós agradecemos. Oh, nós agradecemos! Obrigada, Jesus, porque tudo que está aqui o Senhor já fez. Receba essa ousadia de Deus. Ore diferente a partir de hoje. Abra o seu entendimento em Deus, porque você é mais. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Você não vai receber só o prêmio da salvação, não. Deus quer te dar uma vida plena aqui nessa terra. Ele quer que você coma o melhor dessa terra aqui. Não é só no céu, não. No céu fica curado. Não, o Senhor, Ele morreu na cruz para nos dar uma vida sem doenças aqui nessa terra. Filhos, herdeiros de Deus aqui nessa terra. Aleluia. Ai, deixa fluir. Chega na sua casa. Não é como se você fosse bater um ponto, ou como se você vai fazer porque eu te pedi. Chegue na sua casa, coloque uma adoração e só chame por Ele. Fala: Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero me aprofundar mais no Senhor. Você vai ver quem Deus é na sua vida e quem você é nele. Aleluia. Quer adorar mais? A gente vai. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai sair desses dias sendo aquela mesma pessoa que começou aqui, amém? Cada quarta-feira tem sido uma ferramenta, tem sido um toque do Senhor nas nossas vidas, tem sido uma autoridade a mais que o Senhor tem nos entregado. Aleluia. Você que chegou aqui, eu quero te dizer que, assim como muitos de nós aqui, você vai também testemunhar. Você vai testemunhar do milagre do Senhor na sua vida. Você crê nisso? Quem tem desafios aí para esses dias, milagres para esses dias?
Amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se tem esposas aqui que o marido não é convertido ainda ou está afastado, milagre da salvação. Pense no milagre que o Senhor se alegra. Declaro em nome de Jesus que o Senhor apresse o milagre da salvação na tua casa. Amém? Não perca sexta-feira. Muito a ver com o culto de hoje, com o que Deus tem falado esses dias aqui. Convocamos toda a igreja para sexta-feira estarmos aqui. Amém? Mais uma vez, só reforçar. Nos perdoe pelo transtorno aí com relação à água. É porque o prédio foi construído em cima de uma encanação que só Jesus sabe aonde passa esses canos. E a gente está tentando não quebrar a igreja toda para poder mexer com isso. Mas amanhã a gente volta com a obra aí. Em nome de Jesus terminamos isso. E vai ter água normal no bebedouro, nos banheiros. Amém? Diga amém. Glória a Deus. Vamos orar, apresentando, agradecendo ao Senhor mais uma vez, louvando o nome dEle e exaltando o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada pessoa que chegou neste culto. Hoje o Senhor nos ativou um escudo, sabedoria para usar esse escudo, ferramenta certa para usar esse escudo. Quero declarar em nome de Jesus, pessoas aqui que não tinham liderança, que não tinham líderes, que procurem seus líderes, seus pastores. Meu Deus, nós não estamos desgarrados. Nós não somos ovelhas desgarradas. Nós temos uma cobertura espiritual. E obrigado por essa cobertura espiritual, Senhor Jesus. Nós não estamos só. Nós somos ovelhas do bom pastor. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, o consolo do Espírito Santo esteja sobre cada um aqui, hoje e para todo sempre. Aplauda o Senhor Jesus, glorifique o nome dEle.